pouquinho, porque a gente vai agora para aquele momento em que contamos com sua ajuda. Sim, você que está nos assistindo em qualquer tela, na televisão, no computador, no celular, agora é a hora do debate 360, né, Rafa? É isso aí, a gente vai começar o debate falando sobre a revogação da medida provisória que autorizava o ministro da Educação a nomear reitores de universidades federais. O debate 360 desta sexta-feira conta com Kim Kataguiri, deputado federal pelo Democratas, e Isalci Lucas, do PSDB, que é vice-líder do governo no Senado. Já aproveito para dar boa tarde aos dois, agradecer a presença e perguntar de que forma vocês avaliam essa decisão tomada hoje pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Começo com o deputado Kim Kataguiri. O senhor tem 2 minutos, deputado. Boa noite. Vou utilizar até menos, viu, Colombo? Boa noite para você. Boa tarde ainda, né? Boa noite, boa tarde para você. Toda vez você tem Boa vontade de tarde dar já boa para noite. Dani, boa tarde para o senador Isalci. Acho que, de fato, a medida é inconstitucional, né? Fere a autonomia das universidades, que têm a completa liberdade de nomear os seus reitores, os seus gestores. Por mais que os últimos reitores de diversas instituições federais, não todas, tenham seus problemas, principalmente do ponto de vista de gestão orçamentária, é uma autonomia que é garantida constitucionalmente e que não pode ser de nenhuma maneira revogada por medida provisória. Lembrando que, além dos pressupostos de constitucionalidade e urgência, que toda medida provisória deve ter, apesar de muitas vezes o Congresso Nacional, infelizmente, se esquecer disso, independentemente de qual governo seja, tem ainda a reserva, né, de que lei complementar em matéria constitucional não pode ser tratada em medida provisória, apenas aquilo que pode ser tratado em lei ordinária, né? Então, acho corretíssima e constitucional, respaldada pela lei, a atitude aí do presidente Davi Alcolumbre e um atropelo, infelizmente, aí cometido pelo presidente Jair Bolsonaro com o aval ali do ministro da Educação. Me permita retomar aí a pergunta do debate, né? O governo deve interferir na escolha dos reitores das universidades? Depende. Essa interferência é prevista em lei ou ela é indevida? Percebam que essa é uma questão análoga à interferência do governo, por exemplo, na Polícia Federal. Tanto a nomeação para a diretoria-geral da PF quanto a escolha de reitores e vice-reitores são prerrogativas da Presidência da República. Então, grosso modo, o que não pode haver é ingerência política do Poder Executivo nessas instituições que gozam de autonomia e, no caso aí das reitorias, de mandato pré-estabelecido para o exercício do cargo. Então, quando nós examinamos, né, a legislação que versa sobre a matéria, em especial a Lei 9.192 de 95 e o Decreto 1916 de 96, que a regulamenta, nós temos o seguinte texto. O reitor e o vice-reitor de universidade mantida pela União serão nomeados pelo presidente da República, escolhidos dentre os indicados em listas tríplices elaboradas pelo colegiado máximo da instituição. Portanto, é função do governo federal, na figura do presidente da República, interferir na escolha desses dirigentes. E aqui a gente já pode estabelecer alguns pressupostos. Primeiro, a lista tríplice, né, com os 3 nomes indicados pelo colegiado, não tem hierarquia entre os indicados. E segundo, a formação da lista, ela deve seguir o devido processo legal, previamente estabelecido por força de lei, de regimento ou do estatuto. Pois bem, por deliberação do Congresso Nacional, o Brasil vive hoje em estado de calamidade pública, né, em decorrência aí da pandemia do novo coronavírus. Então, nós temos aí quarentenas horizontais, né, impostas pela força, até mesmo para a população saudável, aulas presenciais que foram interrompidas e até as eleições municipais, previstas aí para daqui 4 meses, elas correm o risco de serem adiadas. Isso foi tema do nosso debate. Então, nesse contexto, é muito difícil, se não impossível, garantir a lisura, a transparência, a publicidade e a legalidade da consulta à comunidade acadêmica para a formação dessa lista tríplice, a partir da qual o presidente nomeia os reitores e os vice-reitores. Especialmente porque não existe previsão legal para assembleias, para consultas ou mesmo para votações virtuais. Então, qualquer escolha nesse contexto deixa o processo, né, de escolha dos dirigentes universitários muito vulnerável juridicamente. E pelo que eu entendi, é justamente para evitar esse ambiente de insegurança jurídica que a medida provisória 979 foi editada. Ela dispõe sobre a nomeação de reitores e vice-reitores temporários pelo ministro da Educação, seguindo os mesmíssimos critérios técnicos e critérios acadêmicos que são aplicáveis aí a qualquer candidato ao cargo, né? E essa regra, ela só vale para mandatos que se encerrem durante a pandemia e que deixem os cargos vagos no meio da crise. Então, decretado o fim do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, volta o antigo processo de formação da lista tríplice para a escolha de um nome pelo presidente da República. Então, com certeza, é um grau de interferência um pouco maior do Poder Executivo na direção universitária, isso é uma obviedade, mas não é uma interferência indevida.
Até porque essa seria uma norma temporária, com prazo estabelecido, que precisa ser validada pelo Congresso e que vai proteger a lisura do processo democrático nas próprias universidades. De outra forma, grupos de interesse no ambiente acadêmico podem, aí de maneira oportunista, burlar o regimento e impor as suas agendas por longos mandatos. E vamos pensar racionalmente, se é consenso que as aulas presenciais sejam suspensas, qual o sentido de manter as consultas e as votações? É aquele duplo padrão clássico que a gente sempre denuncia aqui. Não vamos dar aula, não vamos trabalhar, nós só vamos nos eleger. E é engraçado que a mesma turma que esperneia contra esse MP, por supostamente violar garantias do mundo acadêmico, não vê grandes problemas na violação de garantias individuais, direitos humanos durante a pandemia. Ou seja, adiar alguns meses a formação da lista tríplice é autoritarismo, mas monitorar celulares, trancar trabalhadores em casa e multar e prender cidadãos nas ruas é ok, né? Então, essa reação ela é tão desproporcional que ela só pode ser motivada por ambição política ou militância ideológica. E ao longo do programa, eu pretendo desconstruir algumas narrativas e falácias que foram colocadas aí sobre esse tema no debate público, especialmente por alguns parlamentares histéricos, liderados por uma deputada petista, que alegaram que essa medida provisória é um, abre aspas, ato fascista que viola a autonomia universitária. Claro que nada disso para de pé.